Se prestarmos mais atenção à natureza, nós poderemos perceber que ela abriga alguns animais tão incríveis que até mesmo possuem aparência mítica. Veja neste vídeo as 21 criaturas míticas mais impressionantes do reino animal. Número 21. Diabo espinhoso. O diabo espinhoso soa como um animal inventado, mas na verdade é uma espécie de lagarto endêmica da Austrália. Esses lagartos foram descritos pela primeira vez em 1841 e foram nomeados devido à sua semelhança com um diabo ou dragão, devido às suas duas grandes escamas com chifres. Eles crescem até 21 centímetros e podem viver por até 2 décadas. Se você quer encontrar essas criaturas estranhas, é nas áreas de matagal e áreas desérticas da Austrália Central. Aqui eles sobrevivem comendo formigas e coletando umidade do orvalho que se forma em seus próprios corpos. Esses lagartos têm pequenos sulcos em suas espinhas que permitem que a água desça até suas bocas e eles bebam. Da mesma maneira, quando uma chuva toca seus corpos. Mas isso não é tudo o que é interessante sobre eles. Eles são cobertos de espinhos rígidos e afiados que eles usam para a defesa. Como eles não seriam tão agradáveis de engolir, eles não têm muitos predadores, exceto goanas e pássaros selvagens. Para se protegerem, abaixam a cabeça entre as patas dianteiras, o que lhes permite apresentar uma cabeça falsa. Número 20. Pássaro mítico. O famoso ornitólogo alegou ter visto uma criatura mítica de pássaro com vibrantes penas azuis e longas orelhas azuis. A ave em questão também tinha 4 patas e um amplo peito branco. O ornitólogo aparentemente tirou essa foto ou a recriou, e as pessoas começaram a dizer que também tinham visto essa criatura mítica na natureza. Você acredita que ela exista na natureza? Você acha que ela ainda existe ou aquele ornitólogo está mentindo? Comente abaixo e deixe-nos saber sua opinião sobre isso. Número 19. Uacari. Os uacaris parecem tão incomuns que você pode supor serem criaturas míticas que não existem na natureza, mas existem. Uacaris são macacos do Novo Mundo, com caudas curtas, rostos carmesins brilhantes, cabeças calvas e pelagem longa. Eles só vivem na floresta de várzea e áreas arborizadas do Peru e da Amazônia. Por isso, são uma espécie vulnerável. Geralmente, esses macacos únicos crescem até 46 centímetros de altura e pesam até 3,6 quilos. Eles têm uma longa pelagem desgrenhada e caudas curtas. Seus rostos vermelhos são causados pela falta de pigmentos da pele. Esses macacos estão sempre em movimento e podem viajar até 4,8 km por dia. Geralmente vivem em grupos de até 30 e, em algumas situações, até 100. Sua área de origem normalmente cobre uma área de 600 hectares e eles protegem sua casa a todo custo. Número 18. Glaucos atlânticos. Glaucos atlânticos é um nome chique para algo tão simples quanto uma lesma do mar, mas não demorará muito para você perceber que há algo especial nessa lesma do mar. Ela quase parece mítica. Elas são comumente chamadas de dragão azul e combinam bem com esse nome. Essas belas lesmas de 3 centímetros de comprimento têm uma coloração azul marcante com listras azuis escuras em suas cabeças e cor cinza prateada no lado dorsal. Eles também têm corpos afilados planos e 6 apêndices que se ramificam. Isso faz com que as lesmas pareçam absolutamente fascinantes na água, pois são pelágicas. Isso significa que eles flutuam de cabeça para baixo e usam a tensão superficial da água para se manterem em pé. As correntes oceânicas e o vento os carregam, o que significa que eles basicamente não precisam fazer nenhum esforço. Por mais graciosos e elegantes que pareçam, você não gostaria de tocar em uma dessas lesmas do mar. Eles comem outras criaturas pelágicas e armazenam veneno de outros animais em seus próprios tecidos para fornecer picadas dolorosas e às vezes perigosas. Se você for picado, poderá sentir náuseas, vômitos, dor, contato alérgico agudo, dermatite, verrugas na pele e hiperpigmentação pós-inflamatória que faz com que sua pele escureça. Número 17. Cervo vampiro. O cervo vampiro não é um nome dado a uma única espécie de veado.
Em vez disso, incorpora algumas espécies diferentes com impressionantes conjuntos de presas de vampiros, em vez de um glorioso par de chifres em suas cabeças. Eles também podem ter chifres e presas, mas as presas são definitivamente a característica mais impressionante. Um desses cervos é o cervo almiscarado, que é um nome comum para 7 animais diferentes. Cervos almiscarados vivem em áreas florestais e alpinas do sul da Ásia e são os machos que se enquadram na categoria de cervos vampiros mais do que as fêmeas. Eles têm caninos superiores alargados que se parecem com presas, mas seu desenvolvimento dentário é semelhante ao de um cervo. E não vamos esquecer do cervo muntíaco da Indonésia e do sul da Ásia. Esses cervos vivem em florestas e têm menos cromossomos do que uma mosca. Eles também têm a contagem de cromossomos mais baixa que qualquer outro mamífero. Esses veados têm chifres pequenos, mas são os dentes que capturam sua atenção primeiro. São dentes caninos semelhantes a presas que podem ser usados como arma contra outros cervos. Número 16. Soberba ave do paraíso. A soberba ave do paraíso é soberba como o próprio nome sugere. Esses pequenos pássaros das florestas tropicais da Nova Guiné têm características incríveis que os destacam. Como a maioria das espécies de aves, o macho é o mais impressionante. Eles têm coroas de coloração verde-água no peito e uma penugem preta nas costas. Em contraste, as fêmeas tendem a ser marrom-avermelhadas. Há um número muito limitado de fêmeas, o que significa que a concorrência é acirrada. Os machos devem trabalhar muito duro para conquistar o amor de sua dama. Eles fazem isso em 2 estágios de namoro conhecidos como atividade de exibição inicial e exibição de alta intensidade. Esse processo de namoro pode envolver a preparação de uma pista de dança e em seguida usando um chamado alto para atrair as fêmeas. Quando uma fêmea se aproxima, ele estende sua penugem até formar uma elipse ao seu redor. Ele então estalará as penas da cauda uma contra as outras da mesma forma que estalamos os dedos e depois pulam em círculos como uma dança. Geralmente as fêmeas assistem a isso com até 20 pássaros diferentes antes de escolher um parceiro. Número 15. Tenrenque raiado das planícies. À primeira vista, o tenrenque raiado das planícies parece um zangão mutante enorme. Tem uma faixa amarela e manchas pretas são feitas para se destacar com um grande número de espinhos que servem como um lembrete aos predadores de que não devem ser provocados. Tenrenques raiados das planícies não são muito grandes, crescendo 18 centímetros de comprimento e pesando até 290 gramas. No entanto, eles não precisam ser grandes para se proteger. Eles podem fazer seus espinhos se moverem e se esfregarem para criar sons, e estes podem ser sinais de alerta para predadores. Eles também baterão os pés quando sentirem o cheiro de predadores e erguerão seus espinhos para frente e lateralmente para se protegerem o máximo possível. Esses bichinhos fofos vivem nas áreas norte e leste de Madagascar. Você pode encontrá-los em terra, mas eles tendem a passar grande parte de sua vida mergulhando em águas rasas e cavando no subsolo. Eles são ativos à noite e durante o dia e passam muito tempo desenterrando minhocas como sua principal fonte de alimento. Número 14. Narval. O mais próximo que você vai chegar de um unicórnio no oceano é o narval. Essas baleias dentadas das águas árticas ao redor da Rússia, Canadá e Groenlândia têm grandes presas retas que são, na verdade, dentes caninos superiores esquerdos alongados. Eles podem parecer unicórnios, mas não são. Mas certamente há muitas histórias interessantes envolvendo o narval. Os europeus medievais acreditavam que a presa era o chifre de um unicórnio e tinha poderes mágicos como curar a melancolia. Sempre que vikings e comerciantes o vendiam, conseguiam ganhar muito dinheiro com ele. Cerca de 1000 narvais são mortos a cada ano para ter seus dentes e peles vendidos. Sua carne é comida ou dada aos cães. Número 13. Saiga. Os saigas são um antílope criticamente ameaçado e sua população diminuiu em até 95 em apenas 15 anos. Saigas têm narinas inchadas únicas que apontam para baixo. Eles têm manchas escuras no nariz e nas bochechas e sua pelagem muda de cor dependendo da época do ano. O saiga macho tem chifres grossos com até 20 anéis que crescem até 38 centímetros de comprimento. Essas criaturas únicas vivem em uma grande parte da Eurásia. Eles também viviam na América do Norte e nas Ilhas Britânicas durante o Pleistoceno. Mesmo que seus números estejam diminuindo, eles ainda são caçados por seus chifres, carne e pele, todos com valor comercial.
O chifre é um ingrediente vital na medicina chinesa, com valor semelhante ao chifre de rinoceronte. No entanto, alguns países, como o Cazaquistão, proibiram a caça de saiga. Número 12. Okapi. Os okapis são animais tão incomuns que as pessoas costumam chamá-los de girafas da floresta ou girafa zebra. Esses animais únicos têm marcas listradas como zebras, mas na verdade estão mais intimamente relacionados com a girafa. Você pode ver o comprimento de seus pescoços e quão grandes e flexíveis são suas orelhas. Os okapis têm quase 1,5 metro de altura e podem ter até 2,5 metros de comprimento. Eles também podem pesar até 350 quilos. Eles têm pelagem marrom chocolate a marrom vermelho, listras horizontais brancas em suas pernas, tornozelos brancos e crescimentos semelhantes a chifres em suas cabeças, que geralmente não crescem mais de 15 centímetros. Eles também não agem como muitos outros mamíferos, são principalmente solitários e só se juntam a outros para se reproduzir. Eles também são conhecidos por serem ativos durante o dia e muitas vezes dentro de algumas horas da noite. Os okapis estão ameaçados e algumas das ameaças mais significativas que enfrentam estão relacionados à perda de habitat junto com a caça por sua pele e carne. Número 11. Tardígrado. Os tardígrados são tão estranhos e absurdos que quase não parecem reais. Eles são micro-animais segmentados com 8 patas e vivem em todos os lugares da biosfera da Terra, incluindo vulcões de lama, oceanos profundos, florestas tropicais e até mesmo a Antártida. Os ursos d'água são praticamente o animal mais resiliente da Terra. Você poderia jogá-los no oceano profundo, em seguida colocá-los em uma floresta tropical e eles se adaptariam com facilidade. Eles podem viver com temperaturas extremas, pressões extremas, privação de ar, desidratação, radiação e muito mais. Eles até sobreviveram à exposição no espaço sideral. Tardígrados crescem até cerca de 0,5 milímetro de comprimento, são curtos e roliços com pequenas garras nas patas e também têm discos de sucção. Eles se alimentam principalmente de células vegetais, pequenos invertebrados e algas para sobreviver. Número 10. Toupeira nariz de estrela. As toupeiras nariz de estrela são uma daquelas criaturas que você não tem certeza se é fofa ou não. Elas são pequenas toupeiras encontradas em partes da América do Norte e têm sucções semelhantes a estrelas em seus rostos. Estas têm cerca de 25 mil receptores sensoriais que elas usam para detectar vibrações na Terra. Seus narizes têm apenas cerca de 1 centímetro de largura, mas têm 22 apêndices contendo esses 25 mil receptores. Os pesquisadores pensam que, como a toupeira nariz de estrela é cega, eles usam seus narizes para encontrar atividade elétrica em presas. Embora essa teoria não tenha muito apoio, mesmo que eles tenham uma visão ruim, eles ainda têm o título de ser o mamífero que come mais rápido, pois levam apenas 120 milissegundos para identificar algo como alimento e comê-lo. Como eles vivem em áreas úmidas de planície, comem insetos aquáticos, vermes, pequenos peixes, anfíbios e moluscos. Elas são boas nadadoras e cavam túneis da superfície da terra até a água para forragear. Número 9. Chupacabra. Chupacabra é o nome de uma criatura lendária no folclore em algumas partes das Américas que supostamente ataca e bebe o sangue de cabras e outros animais. Dizem que essa criatura mítica existe na natureza, mas na verdade não sabemos ao certo. No entanto, os primeiros avistamentos dele não foram há muito tempo. Alguém aparentemente viu um chupacabra em Porto Rico na década de 1970 e outro em 1995. Também foram relatados avistamentos no Chile, Rússia, Filipinas, Norte do México e nos Estados Unidos. Alguns dizem que é parecido com um cachorro em suas características, mas as pessoas na América Latina e Porto Rico descrevem-no como mais alienígena ou reptiliano. Você também pode vê-lo descrito ou ilustrado como uma criatura do tamanho de um pequeno urso, com espinhos do pescoço até a base da cauda. Em 1975, em Moca, o gado continuava sendo morto, com seus corpos sendo sangrados com pequenas incisões. Muitos agricultores estavam relatando perdas e uma mulher relatou ter visto uma criatura como chupacabra em uma cidade porto-riquenha, onde 150 animais de estimação e animais de fazenda foram mortos. Número 8. Morcego dourado filipino. O morcego dourado filipino é um morcego bastante incomum.
É endêmico das Filipinas e é uma das maiores espécies do mundo, pesando até 1,4 kg. Esses mega-morcegos, também chamados de morcegos frugívoros, consomem principalmente figos e folhas e dormem durante o dia nas árvores antes de acordar à noite para forragear. Quando dormem em poleiros de árvores, costumam compartilhá-los com milhares de outros morcegos e até espécies diferentes. Não sabemos muito como eles se reproduzem, exceto que eles têm um filhote de cada vez de abril a junho. Somos praticamente o maior predador deles devido ao desmatamento e à caça ilegal de carne. Mas eles também têm predadores naturais, como pítons e águias. Eles foram investigados como uma fonte de doenças infecciosas, como uma forma de vírus ebola que afeta primatas, mas não humanos. Número 7. Dragão marinho folhado. Dragões marinhos folhados são tão incomuns em sua aparência e comportamento que é fácil supor que são criaturas fictícias de um livro. Eles são realmente peixes marinhos reais que vivem ao longo das costas oeste e sul da Austrália. Os dragões marinhos folhados recebem o nome das muitas saliências semelhantes a folhas em seus corpos. Eles não os usam para propulsão, mas sim como uma camuflagem. Eles se locomovem com a ajuda de sua barbatana peitoral e barbatana dorsal, com o resto de sua saliência se movendo na água para fazê-las parecer algas flutuantes e não um lanche para predadores. Os dragões marinhos folhados tendem a viver sozinhos, mas se acasalam para procriar. Eles geralmente estão maduros o suficiente aos 2 anos e, como outros dragões marinhos, o macho cuida dos ovos. Eles eclodem após cerca de 9 semanas, mas de aproximadamente 250, apenas cerca de 5% sobrevivem. E sua sobrevivência é bastante crucial, pois eles se tornaram ameaçados pela poluição industrial e captura para o comércio de aquários. Eles são protegidos na Austrália. No entanto, algumas pessoas os possuem como animais de estimação, mas é um processo caro. Todos eles devem ter vindo de animais criados em cativeiro antes da imposição das restrições de coleta e esse proprietário deve ter uma licença. Eles também são difíceis de criar e custam cerca de $15 mil cada. Número 6. Gazela girafa. A gazela girafa é um antílope com um pescoço longo que vive em áreas secas da África Oriental. Elas têm pescoços e membros longos e esbeltos e crescem até 1 metro de altura. Você geralmente pode identificar a gazela girafa por seus pelos castanho avermelhados lisos e chifres nos machos. Estes se curvam para trás e depois para cima e podem ter até 44 centímetros de comprimento. Esses animais únicos forrageiam e se alimentam ao longo do dia e fazem questão de se expor à chuva para esfriar seus corpos. Eles vivem em pequenos rebanhos de até 6 membros e geralmente são sempre do mesmo sexo. Não é incomum que os machos vivam sozinhos e não em manadas. Ao contrário de muitos outros animais, a gazela girafa não tende a viajar ou lutar. Os especialistas acreditam que eles se abstêm de fazer qualquer coisa que consuma muita energia que eles poderiam estar usando para comer. E quando você vê como eles obtêm comida, você saberá por que eles querem economizar essa energia. Eles se levantam nas patas traseiras para chegar a quase 2 metros acima do solo. Número 5. Besouro de ouro. A maioria dos besouros são bem interessantes, mas há um que é tão mítico que você pode confundi-lo com uma peça de joalheria perdida. O besouro de ouro é um besouro de folha nativo das Américas. Eles crescem até cerca de 7 milímetros de comprimento e podem ser marrom avermelhado com manchas pretas ou espelhado como ouro. Eles tendem a mudar de cor durante o desenvolvimento, durante o acasalamento e quando são perturbados, como quando as pessoas os tocam. Os cientistas não investigaram realmente por que ou como isso acontece, mas viram isso acontecer em outros besouros quando seus élitros, que são suas 4 asas, se desidratam e reidratam. Besouros de ouro não são apenas interessantes em sua aparência, mas também em seu ciclo de vida. Eles colocam seus ovos nas hastes das folhas e as larvas saem dos ovos dentro de 10 dias. A larva então coleta a pele que derramou e seus excrementos sólidos para cobrir seu corpo em uma espécie de escudo fecal para sobreviver e se proteger. Isso impede que pequenos insetos como formigas o comam, o que lhe dá uma melhor chance de sobrevivência para emergir como adulto cerca de 2 semanas depois. Número 4. Porco formigueiro. Porcos formigueiros são mamíferos noturnos incomuns da África. Eles têm focinhos longos semelhantes a porcos para farejar comida e garras afiadas colocadas em pernas poderosas para cavar formigueiros e cupinzeiros para ter um delicioso banquete.
Os porcos formigueiros também cavam para criar tocas para viver e criar seus filhotes. Essas criaturas únicas tendem a viver em savanas, pastagens e bosques. Eles podem viver um tempo longo de até 23 anos em cativeiro e podem evitar serem comidos na natureza devido à sua audição incrível. Eles podem ouvir hienas, pitons, chitas, leões e outros predadores e ter uma vantagem inicial para fugir em segurança. Se forem vistos, podem cavar rápido para fugir, mas também correr em zigue-zague. Se isso falhar, eles atacam com suas garras e cauda, o que pode realmente causar muitos danos aos seus predadores. Número 3. Mata-mata. Você provavelmente está familiarizado com a aparência de uma tartaruga comum, mas quando você vê uma tartaruga mata-mata, você pode pensar que definitivamente não é o que você estava imaginando. Elas realmente não se parecem com a maioria das outras tartarugas. Elas são uma espécie de tartaruga de água doce da América do Sul, mais comumente encontrada nas bacias amazônicas, vivendo em corpos de água de movimento lento, como pântanos e piscinas estagnadas. Elas foram mencionadas pela primeira vez em 1741, com o naturalista francês Pierre Barreira descrevendo-as como grandes tartarugas terrestres com escamas pontiagudas e sulcadas. E isso é basicamente o que elas são. Elas são enormes tartarugas sedentárias que crescem até 94 centímetros de comprimento e pesam 21 quilos com muitos cumes e picos. Elas têm grandes cabeças achatadas de forma triangular e barbilhões em seus queixos e maxilares superiores. Com todos os entalhes e sulcos profundos, essas tartarugas parecem pedaços de casca, o que realmente as ajudam a se camuflar contra predadores em potencial. Número 2. Peixe-morcego de lábios vermelhos. Você seria perdoado por pensar que o peixe-morcego de lábios vermelhos não é real? Eles são tão cômicos que realmente parecem um pouco um mito, mas esses peixes são realmente reais e vivem nas Ilhas Galápagos e no Peru. Como o nome sugere, eles são conhecidos por seus lábios vermelhos brilhantes. O resto de seus corpos é relativamente pálido, mas eles têm uma boca vermelha brilhante que é incrivelmente distinta. Eles são notáveis de outras maneiras também, no sentido de que, ao contrário de quase todos os outros peixes, eles não são nadadores de grau. Então, eles usam suas barbatanas peitorais pélvicas e anais para caminhar pelo fundo do oceano. Aqui eles são moradores das profundezas e se alimentam de pequenos invertebrados como moluscos, vermes, camarões e caranguejos. Surpreendentemente, eles não têm predadores ou ameaças diretas, embora o aumento da temperatura do mar possa afetar seu habitat natural e fontes de alimento. Por enquanto, seus números populacionais parecem bons e seu estado de conservação é de menor preocupação. Número 1. Mariposa Poodle. Em 2009, a internet perdeu a cabeça quando a mariposa poodle foi descoberta. Muito raramente ouvimos falar de novas descobertas de animais, então quase todo mundo ouviu falar sobre isso. A mariposa poodle quase parece inventada. É fofa e adorável e parece um pouco uma fada, mas é apenas uma mariposa muito incomum. O zoólogo Arthur Anker, do Quirguistão, descobriu-a em 2009 e rapidamente a identificou como uma nova espécie. Ela é branca, fofa e tem antenas marrons e grandes olhos pretos esbugalhados. As fotos desta mariposa são tão únicas que muitas pessoas pensaram que era uma farsa. Certamente uma criatura tão absurda não poderia existir por tanto tempo sem que nenhum de nós soubesse dela. Como parece um cruzamento entre uma mariposa e um poodle, o nome é muito apropriado. Não sabemos praticamente nada sobre essa mariposa porque ela não foi vista novamente desde que Arthur a encontrou. Mas ela foi encontrada no Parque Nacional Quinema, na Venezuela, o que significa que pode gostar de uma gama diversificada de habitats, como planaltos rochosos e florestas úmidas. E aí, quais dessas criaturas você achou a mais impressionante? Conte pra gente aí nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!